Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Davi, pastor da Igreja Presbiteriana de Higienópolis. E eu gostaria de compartilhar com vocês o que nós temos aprendido nas últimas semanas aqui na nossa igreja, que é sobre a ética do reino, uma série de mensagens no Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E pensando sobre ética, o que significa a palavra ética? A palavra ética significa o nosso modo de ser, o nosso caráter. Isso inclui o nosso comportamento, os nossos costumes, os nossos hábitos, que nós aprendemos de algum lugar. A ética em si, ela não nos faz pertencer ao reino de Deus, mas no Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ele descreve o comportamento que ele espera de cada um dos seus discípulos, que fazem parte do reino de Deus. E que reino é esse? O reino de Deus, o conceito de reino é muito mais amplo do que nós podemos imaginar. Se nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que Deus reina sobre todas as coisas. Mas o reino aqui específico é o reino prometido no Antigo Testamento pelos profetas, em que viria o Messias e que ele reinaria. E Jesus começa o seu ministério pregando a respeito desse reino. Em Mateus 4, versículo 23, diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino. Então Jesus ele já estava pregando as boas novas do reino. E qual era a mensagem? A mensagem era a seguinte, 4,17 de Mateus: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A porta de entrada no reino de Deus é o arrependimento. E Jesus ele estava pregando esse reino, dizendo que ele mesmo veio inaugurar esse reino. Então, em suma, a mensagem do Sermão do Monte, ela significa o seguinte: isso é o que significa arrepender-se e pertencer ao reino de Deus. E se a gente pensar na ética do reino de Deus e na ética do mundo, aqui neste mundo, se nós vivermos a ética do reino de Deus, nós estamos na contramão. Porque significa rejeitar o modo de ser, as características, o comportamento, os hábitos, costumes e práticas aqui desse mundo. A ética do reino de Deus, ela vai confrontar muito da ética desse mundo. E nas próximas semanas nós vamos estudar sobre o Sermão do Monte, né? Em que Jesus ele reúne uma multidão e reúne também os seus discípulos. E olha o que diz o capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo... Ou seja, tanto as multidões como os discípulos de Cristo estavam à volta dele ali. E ele começa a ensiná-los. Então nós temos muito aqui a aprender com Cristo. Então, nas próximas semanas... gostaria que você continuasse acompanhando para que juntos aprendêssemos mais a respeito da ética do reino de Deus. Deus abençoe sua vida.